Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Arcoscast, episódio 9. Hoje nós vamos falar por que os seus anúncios não vendem. Eu sou o Arthur, CFO da Arcos e um dos fundadores. Estou aqui hoje com o Harry, nosso CRO. Sejam muito bem-vindos. Líder do comercial, líder de vendas e o responsável por passar o diagnóstico também para os clientes, né? Estou aqui com o Marcos. Ale, bom. Tudo certo? Nosso CTO responsável por entregar o serviço para o nosso cliente final. E bom, seja muito bem-vindo. A nossa missão aqui como Arcoscast, como podcast, como empresa, é levar as melhores informações do mercado de marketplaces para você hoje. E hoje o tema, como você viu no episódio, é porque os seus ads não vendem. Seja no Mercado Livre, na Shopee, na Amazon. Nós vamos abordar aqui alguns assuntos de lojistas que nós já tivemos contatos, que nós temos contato diretamente com isso, e falar das principais dores e o que você pode fazer para, nesse mar gigantesco dos marketplaces, se destacar e ser cada vez melhor, tá? Não obstante, está aparecendo na tela aqui um QR Code, onde você pode fazer a sua aplicação, o seu diagnóstico com a nossa equipe de especialistas, onde eles vão te passar o diagnóstico completo e gratuito, inclusive do que nós vamos falar aqui hoje sobre anúncios, beleza? Sem mais delongas, vamos lá. Primeiro ponto, por que a maioria dos sellers gasta com anúncio e não vê resultado, Marcos? Boa, vamos lá. Antes de tudo, né, a gente vai falar bastante pontos que são talvez básicos aqui para muita gente, só que todos os dias tem os mesmos problemas nas mesmas lojas e a mesma pergunta, por que comigo não dá certo? E quando vê, são aqueles conceitos mais básicos também, outros nem tão básicos assim, mas eu vejo que o trabalho básico bem feito não é feito. Sim. Não é feito, né? Então, tem várias lojas que tem produtos A, B e C, uns de curva A, outros de B, C também, e creem que se eu vendo isso aqui na minha cidade, minha rua, por que eu não vendo também online? E só cabota em ads, coloca pesado em ads e não vende. Só que não sabe se o canal tem fit com isso. Porque hoje, assim, você vender no ponto físico uma ração, ali tem aquela demanda daquele bairro ali para isso. Agora, vender aquela mesma ração no online, em variados canais de preço, de foto, de vídeo, de tudo, lá não tem um cara que vai pegar na mão, vai te explicar, porque é totalmente online, né? Então, os principais erros aí são esses, são assim, mais básicos, né? Que os sellers não fazem certo, que a gente vai falar aqui ao longo desse podcast. Perfeito, maravilha. Um ponto interessante é porque nós vamos falar e nós vamos abordar durante esse podcast quais os produtos, quais os anúncios certos, quais os SKUs certos e como eles devem ser abordados nos ads, tá? Porque, como o Marco citou, pode ser que um produto vá muito bem no físico, na loja física, sim, só que na internet a jornada, o tipo de cliente é totalmente diferente, sim, né? Então, de bairro para bairro já muda. De online para presencial, então, de presencial para online, muito mais, né? Acho que um dos pontos principais sobre esse tema é o que... Se essa ferramenta tão poderosa que são os anúncios funcionam, porque às vezes não funciona muito bem para o seller. Sim. E como ele pode tirar o máximo de valor para que ele consiga usar isso no seu negócio amanhã. Sim. Entende? Muito então, bom. Esse é um dos pontos principais que nós vamos abordar aqui, tá? Dentro disso, quais são os principais erros, Marcos, que o seller, que a maioria dos sellers cometem, ao colocar um produto em ads? Boa, vamos lá. Hoje em dia também tem bastante venda de produtos, tá? Então, assim, são anúncios que são até mais ou menos e vendem muito, só que eles dão prejuízo. Então, o ponto 1 é... Antes de até ter uma estética bonita, né? Foto, vídeo, título, copy legal. O ponto é, esse produto tá apto para eu botar ads para escalar? Porque o que mais tem hoje é gente que tem uma boa loja e não vê a precificação, que é até um passozinho ali antes para eu saber se vale a pena pôr em ads ou não. Tem produto que na Arcos hoje nós proibimos de pôr ads. Porque se eu ponho ads, eu vou torrar a margem desse produto. Então, tem dois passos. Ou eu deixo ele ali para ele vender no orgânico e eu tenho margem com ele,
Ou eu falo, seller, busca um preço melhor para ter mais margem para eu poder gastar em ads, tá? Então, ponto 1 é se esse teu produto tem margem para entrar pro ads. Beleza? Ou seja, nem todos eles devem estar lá dentro, né? Perfeito. Sobre margem, inclusive, nós temos um episódio Tem. falando somente sobre margem, sobre lucro. A gente casa também com ads. Tá aparecendo aqui nesse vídeo que você está vendo no YouTube, a tarjazinha aqui desse episódio. Depois que você vê esse, dá uma conferida lá. Boa. Ponto 2 é qual produto que eu vou colocar. Tem vários produtos. Tem o de curva A que vende mais da conta, tem o de curva B e C que vende pouco, né? E tem os kits também que são vendas casadas ali. Ou seja, o que a Arcos hoje tem como método também, assim, como princípio? Você que tem uma loja hoje zerada de ads, eu ponho todos, boto muitos, boto quais? Em especial para tu sentir a conta mesmo, pega os teus top 10 vendas ali, né? Top 10 mesmo. E, cara, vai sentindo ads. Mas eu tenho 1000 produtos, até for de 10 em 10, começa com 10 ali, para sentir orçamento diário, mensal, retorno disso também, porque tem que ter retorno. Tendo ROI nisso, aí sim você vai subindo ali para mais 10 produtos, mais 15 produtos, tá? Então, saber quais itens que eu vou começar. Se for começar, pega o seu top 10 ali nisso. E aí, claro, para os top 10, aí sim, faz um trabalho bem feito, porque o foco aqui é qualidade e não quantidade. Não é sair colocando 50 direto. Pega os 10, certo? E passa o pente fino em criativo, ou seja, a parte estética da coisa, né? Foto e vídeo. Você precisa entender que, assim como num ponto físico, o cliente apalpa a caneca, vê, sente, vê que tá tudo, cara, intacto, bonito, beleza. Você pensa já pondo água dentro, suco dentro. No online, o cara não tem como pegar essa caneca. Agora, caso tenha vídeos demonstrando o uso dessa caneca, café dentro, água dentro, falando de que ela é feita, por exemplo. Então, nós não podemos ser míopes de eu sei o que é isso, mas o meu cliente sabe. E posso falar? É tão aparentemente básico. Sim. Todo mundo conhece o Airbnb, né? O Airbnb, tô suspeito que você conheça também, tá, Cela? O Airbnb, ele, no início dele, quando ele lançaram o Airbnb, beleza, né? Você aluga o espaço ali na casa da pessoa, etc. Eles ficaram dando de lado um bom tempo. Quando eu falo um bom tempo de startup, vocês já entenderam, né? Com certeza. Um bom tempo, 6 meses. A virada de chave deles foi quando eles começaram a conectar o dono do imóvel com fotógrafos locais. Olha aí, ó. Legal, olha só. Para tirar o amadorismo das imagens sim. e a levar para o próximo nível. Por quê? O ser humano é sensorial, cara. Sim. É multissensorial. É visão, tato, olfato, paladar. Ou seja, dentro da nossa limitação digital, se a gente não tiver essa malícia que o Marcão comentou, de fazer isso aqui, que é uma fotografia, ficar o máximo 3D possível, Sim. ficar sedutor, magnético, o pessoal negligencia muito isso aí. Exatamente. Muito isso aí. Exatamente. Perfeito. Uma foto que vem às vezes de catálogo. Sim. Então, eles não. Se eles tivessem o mesmo cuidado, né? Um seller, você lojista, se você tiver você tem que ter o mesmo cuidado com a foto do teu produto, o mesmo cuidado que você tem quando você vai colocar um produto na gôndola. Exato. Uma vitrine. É aquele mesmo tato, aquele mesmo cuidado. Por quê? O que isso vai fazer? Vai aumentar a tua taxa de conversão. Exato. E Sem dúvida. vai diminuir o teu custo por aquisição. Vai diminuir o custo vai com aumentar ads. tudo, cara. Exatamente. E é mais dinheiro no bolso. Quanto... E aí, o Marcos, ele fala muito isso pra nós, né? Já abordou em alguns podcasts também. Quanto menos detalhado, tecnicamente, a nível de SEO, né? Quanto menos otimizado em descrição, título, ficha técnica, mais caro você vai pagar no Ads. Exatamente. Né? Então, um ponto um produto que está funcionando bem no Ads é um produto que ele está otimizado para o orgânico. Então, um produto que geralmente vende bem no orgânico é um produto que ele está bom com título, descrição e imagem. Né? Os top produtos, Sim. é esse o padrão que nós vemos. Sim. Então, não é que colocar no Ads que vai vender. Exato.
você pode... E aí é o que o Marco citou. Pode ser um tiro no pé, porque eu não sei nem se eu tenho margem nesse produto. Entende? Cara, isso E é aí perigoso, vai um outro item de quanto de ads a gente pode colocar, se é por produto, se é por loja, como é que funciona, Marcos? Exatamente. Bom ponto esse daí, tá? Que eu tava mesmo ontem vendo isso, tinha um produto, né? Que nós tínhamos vendido bastante dele, mas bastante mesmo, né? Só que aí, eu, como sempre, vejo antes a precificação. Falei, ok, a gente vendeu bastante, com que margem média ali e tal. E aí, tava com uma margem baixa. Bem baixa. Aí eu pensei, tá, vendemos bastante aqui, com a margem mais baixa, com gasto mais alto, será que fechou a conta? Na prática, né? Ou seja, a gente sempre tem que ver antes a questão da precificação mesmo. Agora, quantos por cento colocar? Volto primeiro nisso. Beleza, eu tenho ali 30% bruto, né? Quanto que eu estou disposto a colocar, investir mesmo ali em anúncio para eu perder essa margem para ter mais venda? Senão você ou vende 1 com 30% ou vende 10 com 20%. Eu quero 10, né? Sim. Então a gente vê isso dali primeiro. Ou seja, o passo 1 é quanto de ads que eu estou disposto, de ACOS, né? Enfim, que eu posso colocar ali para ter uma venda. Ou seja, se tem um produto que custa 100 e eu tenho na mente que o meu custo máximo por produto é de 10% em ads, logo R$10 ali nesse produto, tá? Então, esse é o ponto principal para eu saber de qual categoria de produtos. Tem nichos, tem curvas também, né? Tem vários itens ali nossos que eu ponho eles por nicho. Ou seja, eu vendo caneca. Então, o que parece mais com esse nicho, né? Copo, caneca e etc. Que tem o mesmo tipo de ticket e o mesmo nicho. Ou seja, para esse cara aqui, eu posso gastar meus 15% em ads. Aí eu vendo também agora pano de prato. Isso parece com qual nicho meu ali? Pano de prato, de louça, enfim, coisas nesse contexto aqui, que nesse aqui eu posso pagar só 7%. Então eu preciso ter uma segmentação para saber que tem produtos que dão muita margem e tem outros que são pequenininha. É por isso que tem as benditas curva A, B e C, né? Então eu trago muito cliente hoje que compra caneca, porque eu tô pensando já com uma trilha clara que daqui a pouco ele vai gostar dessa, vai comprar uma preta, uma azul, um copo. Por quê? Porque a experiência dele com essa caneca foi boa. Então, todo mundo que gosta de algo volta, né? E só um adendo aqui, Marcão, que você falou um negócio, me veio até uma percepção que não sei se foi mais ou menos nessa linha que você quis dizer também. Porque a gente tem a curva ABC de volume de vendas. Só que a gente tem uma curva ABC de lucro. Exatamente, também tem Perfeito. isso. Sim. Ponto. Às vezes... a gente já viu lojistas de perto acontecer, de lojistas, às vezes, com a estratégia certa, simplesmente colocar na curva C dele um produto que ele vai ter um lucro zero. Sim. Mas ele sabe que tem um volume maior, a gente usa isso aí como estratégia em alguns casos também. Você vai ter um volume maior que vai atrair um público que vai comprar o teu produto de curva A com maior lucratividade. Sim, sim. Né? Então, isso é tão importante, tá, Célia? Essa questão da precificação. Sim. De novo, por mais... não vou ver isso não. É chato. Cara, assim, convenço. Você é da área financeira, você curte a parada. Chato. Mas assim, é chato, cara. Sim. Você botar na ponta do lápis. Só que, meu amigo, é chato. por SKU. Mas é isso que vai botar dinheiro no teu bolso. Exatamente. E foi exatamente pensando nisso, Marcão, antes de passar esse ponto para ti, foi exatamente pensando nisso que a gente amadureceu o nosso módulo de precificação, né? Sim, Perfeito. exatamente. Então, quando você se torna um cliente da Arcos, você tem acesso ao Arcos Hub, que é a nossa tecnologia, né? E lá dentro tem um módulo de precificação, que literalmente você sobe seus produtos e você vai saber exatamente o teu lucro líquido. Exato. E a tabela mudou, não importa, dá 2 dias ali, ele vai estar atualizado em cima da tabela nova. Exatamente. Porque a gente sabe que isso aí é o jogo. Não adianta escalar, botar mais dinheiro em ads, em produto, se a tabela mudou no dia anterior, vai perder dinheiro. Não adianta. Né? Então, quando você falou, eu falei, putz, tem uma curva ABC também da lucratividade. Também tem. Então, que dá para poder usar a nosso favor, né? Boa. E eu acho que o problema é esse. Geralmente, é uma boa parte dos lojistas que eu vejo no mercado, que a gente tem acesso, que eu converso muito com empresários, em especial porque da área comercial a gente fala com muitos empresários que vendem dentro do marketplace.
Você tem, o empresário, você tem a mesma margem em todos os produtos? Não. Tá. Quando você está anunciando, você leva em consideração qual margem? 10%. Pera. Você leva em consideração uma margem universal dentro de um mix de, às vezes, 500 produtos, cara? Como Exatamente. assim? Exato. O problema é que dentro disso tem um buraco que pode estar escondido ali. Sim, E aí você acha que você está escalando e está dando lucro. Meu amigo, você está na beira de um penhasco. exatamente. Você só está acelerando a quebra da tua empresa. Ponto. Você não está crescendo. Daqui a 3 meses você vai receber o resultado. E essa não é a exceção. Não Essa é, não é a exceção. infelizmente. Essa, infelizmente, é a regra do que nós vemos hoje no É mercado. estatística Sebrae, assim. Sim. Exatamente. É estatística Então, Sebrae. dentro disso, um questionamento positivo que eu gostaria de fazer para você, lojista, é: os produtos que você tem ligado Ads, qual a margem que você tem em cada um deles? E tá vendendo, o CPA tá ali, legal. O CAC, né, o custo de aquisição tá ali, legal. Tá tendo margem? Tem certeza? O ponto é esse. Não gagueja. tem Se certeza? gaguejar, tem que voltar. Você tá me entendendo? Por quê? Porque a gente vê muito isso. A gente vê muito isso acontecendo. Porque é uma coisa, como o Harry falou, dá muito trabalho. Sim. Às vezes tem 100, 200, 1000 SKUs. Nossa, eu já falei É com o muita Autopeças coisa. 6 mil. É, 6 mil SKUs. muita coisa, muita coisa. Arthur, é margem de cada um desses? É. É margem de cada um desses. Porque é assim que é. Sim. É assim que o jogo deve ser jogado. Sim. E a gente tem que jogar de acordo com as regras e com as cartas Sim. que estão na mesa, né? Então, se nós não estamos dando as cartas e é o marketplace, a gente tem que ter o controle do que está na nossa mão. Sim. O que está na nossa mão é a nossa margem. Sim. Legal? Eu não consigo mudar a mesa do Mercado Livre. Sim. A mesa da Amazon. Só consigo mudar a mão e o jogo que eu vou fazer com o que está na minha mão. É. Entende? É. Então, esse ponto... E aí vem uma outra questão de acompanhamento que eu gostaria que você citasse, ô Marcos. Que é, coloquei em ads. Legal. Se está tendo margem ou não? Não sei, fica o questionamento para você. Agora, Marcos, acompanhamento. Boa. Quanto tempo, de quanto tempo que eu tenho que ver? Como que eu vejo? Boa. Me fala um pouquinho melhor. Claro que isso que varia de nicho para nicho também e tamanho de empresa. Né? Tem contas que colocam 100 mil reais por mês, são 3 mil reais por dia. E tem empresas que põem 3 mil reais por mês, são pouquíssimos ali por dia, né? Então, tendo esse padrão médio de, olha, eu coloco ali na casa de 2 mil até os seus 5 mil reais por mês. Como que a Arcos hoje lida com esses clientes? Não é porque a Arcos ela presta serviço para muitos, tá? Mas o ponto é, você precisa entender como que a lógica geral de ads funciona. E não confie em mim nisso, tá? Por favor, põe aí, ó, cloud.com, né, por exemplo, que é uma IA que você tem que pesquisar, que é o que as melhores empresas do mundo praticam em frequência de otimização de ads. Tem que bater com aquilo que eu tô falando aqui. Aí, pronto, bateu. Aí sim você confia em mim. Se não bater, descarta, tá? Mas é um ponto que eu até vi ontem, ali com o nosso time de ads, tá? Que é todo anúncio nosso, seja novo ou quando troca qualquer coisa, pessoal, por padrão 7 dias sem mexer nesse anúncio. Ou seja, mas eu vi que hoje deu muita venda, então deixa eu escalar. A gente não faz isso aqui. Não faz, mesmo com assim, grana na mão para isso. A gente não costuma, porque assim como teve um dia muito bom, foi um dia fora da curva, aí passa 2, 3 dias morto. E aí você deve ter posto mais grana em ads e aí fica aquela gangorra, sobe, desce. Isso não é negócio. É bet, né? Sim. Aí você vai pondo ali, depois você tá com medo e dúvida e, cara, receio e FOMO, né? Que é aquela medo de tá todo mundo crescendo, menos eu. Ou seja, você precisa ser calculista, frio, porque ali é lógica. Você não trabalha ali com o que eu acho, mas é aquilo que o mercado entrega, tá? Então a gente trabalha com 7 dias, lançou. Após isso, colhe, tá? E aí tu tem que ter a tua meta de ROAS muito claro. O que é o ROAS? É o teu retorno sobre o valor investido em ads. Então, se eu boto 10 reais, voltou 100, eu tenho um ROAS de 10, tá? Então, qual que é o teu ROAS ideal? Só tem isso quem faz a precificação. Perfeito. Né? O meu ROAS tá de 10, por exemplo. Então, ok. A gente vai ali manter / escalar. A escala é outro jogo agora, tá? E caso queira manter isso aqui, poxa, tá bem, eu tô aqui tendo vendas diárias no meu ritmo, então mantém isso.
Agora, tá indo mal, aí tu tem uma outra régua para poder agir dentro disso, que aí vai outra sequência completa, que nada mais é do que você vê as premissas do anúncio. Primeira premissa nossa, criativo. Lembra que quando você pesquisa, eu quero comprar um tênis Nike, a primeira coisa que tu vê, que eu vejo, é o estilo do tênis. Tem vários tênis horrorosos, outros lindos, porque eu vi a imagem deles primeiro. Então, ponto 1, tem que estar com uma imagem brutalizadora boa, monstra. Ponto 2, o preço, né? Então, poxa, achei um bom tênis aqui legal. Custa, tá com preço bom via mercado? Tá, ok. Aí eu clico nesse anúncio para ver a descrição dele. Então, tem muita gente que começa de trás para frente. Deixa uma copy lá, um texto bacana, mas a foto ridícula. O que domina, e isso assim, de novo, pesquisa com práticas mercado. Hoje, as big empresas, marcas, e-commerces, serviços também, que mais crescem são as que dominam criativo no Ads. Tem empresas como a Arcos e vários outros mercados, nichos fora do e-commerce que estão escalando pesado em ads e o foco hoje, 80-20, é no criativo. Inclusive, breve novidades. Breve novidades, isso aí. Exatamente. Sem spoiler. Sem spoiler. Já foi, mas deixa tudo bem. quieto. Ou seja, se o mercado está gritando que o foco deve ser criativo, você não deve focar hoje em copy primeiro. Foca no criativo, foca no teu vídeo e imagem, porque você vende o produto físico. Porque e eu concordo, tá, Marcão, quando você comenta isso, porque é uma hierarquia de informação. Primeiro, imagem, Sem dúvida. te chama a primeira atenção, é o primeiro hook, né? Puf, te chama a atenção, aí você trava a cabeça do cliente. Eu já fiz isso ao vivo, assim. Eu tava com um produto aqui, navegando nele. Quando eu olhei para baixo, tem uma linha horizontal debaixo da foto do produto, com os concorrentes ali. Exatamente. Galera, eu fui no mais bonito. Mas velho. Foi assim, eu juro, depois que eu entrei, eu falei, agora eu entendi. Sim. Ao vivo, flagrei, né? Sim. Então, ou seja, é a hierarquia. Primeiro depois você entrou, depois é título, depois você vai, aí rola a página, descrição, vê depoimento, comentário. Exatamente. Essa hierarquia, se você não tiver a malícia de olhar a qualidade dos teus anúncios nessa hierarquia, é o que diferencia o seller que fatura 1 milhão por mês. Porque é uma etapa de conversão de funil. Exato. CTR é isso aí. Exatamente, né? Então, O que seria CTR, talvez até para... Boa. Você quer... Taxa de clique. Isso, ou seja, tem 100 pessoas que viram o anúncio, viu? Se 5 clicaram, tem 5% de CTR, entendeu? Exatamente. E aí, se a próxima etapa do funil ela não converteu muito bem, é porque que não necessariamente é a imagem, porque o CTR tá bom, né? Então é o próximo ponto, tá? E aí é legal esse ponto que o Helder trouxe, porque a gente tem que enxergar cada anúncio nosso, cada criativo, cada produto nosso, cada página nossa como um funil de conversão. Exatamente. Então, se clicou, opa, gostou da foto, né? Aí, beleza, gostei da foto. Deixa eu ver o título. Exato. Descrição. Exatamente. E aí, opa, gostei. Exatamente. Beleza. Agora, o pessoal gostou? Como é que tá? Exato. Aí vai lá embaixo. Exatamente. Lá nos comentários. Lá nas avaliações. Se tivesse um mapa de calor. Exatamente, cara. Um mapa de calor. Você tá entendendo? Sim. Então, o que é isso? É a jornada do seu cliente. Exatamente. Só que o criativo que o Marcos falou, criativo é imagem, tá? Criativo é imagem, é vídeo. Se a imagem não tá boa, não importa, não interessa. O título tá bom, a descrição tá boa, a ficha técnica tá boa. Aí você vai gastar uma grana em ads e não vai fazer diferença. Pode falar, até se o preço estiver bom. Até se o preço... Tem cheiro de golpe. Exatamente. Brasileiro tem medo de golpe. É mais barato do que esse bonitão que você falou. Exatamente. Entendeu? Então, a diferença de 10% de valor, eu vou no 10% mais caro porque a foto tá boa, tem vídeo, aí tem vídeo 360, aí tem uma foto ambientada da pessoa usando, aí tem avaliação, tem foto das pessoas comprando. Entende? Louco, né? Boa. Muito louco. É comportamental, cara. É comportamental. E brasileiro, Total. é um dado que a gente sempre comenta aqui, né? 80% do e-commerce, ele tá nos marketplaces, o dinheiro do e-commerce como um todo. Sim. Porque o brasileiro tem medo de tomar golpe. Exatamente. E a gente já gravou um episódio que a gente elucidou muito essa informação. Então, a questão do criativo é um ponto que é curioso. E isso aí já fica até um alerta, porque é uma informação delicada, mas
a gente vende, de certa forma, ou uma boa parte do varejo, não commodity de forma literal. Mas isso aqui é um commodity. Exato. É uma commodity. Sem dúvida. Ah, qual que é o puta diferencial dessa canequinha? Porra, nenhuma, cara. Não, nenhuma. Vai ali na lojinha, você vai ver uma igualzinha. Se você trabalha com uma commodity, um produto que é fácil você encontrar uma canequinha branquinha dessa para você estampar depois. É fácil. Baixa a barreira de entrada. Visto isso, cara, você tem que ter o diferencial. E aí o diferencial entra na imagem, entra no vídeo, entra no 360. O kit, né? O kit. O kit. O kit é brutal. Exatamente. Isso aqui com bonezinho, com, sei lá, né? Você vai descomoditizando o teu produto, né? Sim. Agregando mais valor para ele, né? Isso casa assim bastante, cara. Até postei um áudio ontem para um parceiro meu lá, de um nicho completamente diferente de infoproduto, né? E eu falei o mesmo ponto que o Arthur trouxe, cara, pondo aqui em prática para ads, né? Veja tudo como um funil. Veja tudo como um funil mesmo. Então, empresa, cara, tá com gargalo na empresa. Faz um funil. Tá em vendas, tá em reter cliente, tá em gente, tudo é funil, né? Ou seja, tem gente que tá clicando. Hoje, ó, aqui um ponto massa esse. Uma média de um bom CTR, que é a taxa de clique, tá em 1 a 2%. 2%. Legal. Várias lojas nossas hoje que, cara, tem 3, 4%. Por quê? Porque eles dominaram foto. Exatamente. Então, quem domina foto tem 3, 4 vezes mais visita. Lógico, mais venda. Sem mexer R$1 em precificação. Nossa. Sem mexer nada. Se tivesse uma tecnologia para fazer isso, né? Então, tá vindo aí, cara, eu acho, entendeu? Ia ser massa, Quanto você pagaria, Seller, por Se você clicasse, Seller, aqui, ó, conectasse sua conta e você tivesse vários anúncios sendo gerados ali de forma criativa, sem um ser humano ali, mas tudo bem. Enfim, só um barulho mental aqui. Ô, diretor, corta aqui, hein, diretor? Corta não. É R$10 mil isso? Pode por ser. Mês, vai ser quanto? Quanto que vale, né, Ju? Pois é. Então, assim, se tem uma boa taxa de clique, então já não é foto. Beleza. Aí sim você vai ver os outros parâmetros ali, né? Se é o título. Cara, o título tá fraco ainda. Deixa um título padrão no mercado, né? Padrão Arcos, né? Mas aqui vai ter uma fórmula nossa que eu não posso falar aqui. Nossa fórmula... Caixinha preta, né? Isso aí não tem. Tem pra quem é cliente. Daí eu faço pra você até, entendeu? Título... Tá ficando vendedor esse rapaz. Muito bom, muito bom. E aí, copy, cara, também nós temos já. Ou seja, quando eu domino... bom, aqui é a tríade, né? Que é foto, título e copy. Cara, você domina o 80-20 para um bom ads. Copy a descrição. Isso, tá? Claro, puxando ele como premissa que o teu preço tá certo, né? Exato. Preço certo, ok. Exatamente. Aí sim, tem os a mais que aí não são tão fáceis assim, mas que com o passar das vendas e tempo dá, que é a prova social. Sim. Isso é muito importante, mas eu preciso ter venda e pedir, enfim. O né? Então, 80-20 é essa tríade, então. É a gente tríade. pode falar. É a 80-20 é o princípio de Pareto, tá? O que vai trazer mais resultado para você é essa tríade, que é foto boa, título bom, descrição boa, tá? Se você quer, e eu aproveito para fazer esse convite para você. Se você quer saber, entender um pouco mais sobre isso, clica, aponta a câmera do seu celular para esse QR Code que está aparecendo e um consultor nosso ele vai te orientar quanto a isso. Nós podemos tanto fazer por você quanto te ensinar a fazer o que nós fazemos. Maravilha. Tá? Fica à vontade, Marcos. Só um pontozinho aqui a mais também, que é claro, eu tô trazendo como premissa que a gente nem vai falar de produto aqui. Ou seja, você tem que ter um preço competitivo. Assim, isso aqui é óbvio. Sem dúvida. Não, cara, eu vendo aqui, eu tenho margem, mas eu vendo por R$100 aqui a caneca. Meu Gui, esquece, você não vai vender nada. Agora, tem um preço competitivo e com margem, ok, aí sim você trabalha nessa tríade aí. Senão você pode ter, olha, fiz tudo lindo, mas tá um preço de R$100. E não tem nem lógica, né? Então por isso que eu não falei, não. O pessoal é muito reclamão, né, cara? Eu vejo muito assim, o pessoal é muito ingrato pra caramba. Eu tenho meus pontos aqui com os marketplaces, né? Com o modelo de negócio. Eu gosto muito de encarar o seguinte, eu não sou... Eu vou me arriscar até a colocar a gente, tá? No jogo, no balaio. O marketplace, ele é maravilhoso, mas ele é um canal, cara. Sim. Ponto. Sem dúvida. Ele é um canal. A gente entende que a Arcos, ela é especializada em um canal de vendas. A tua empresa tem que ter vários. Só que voltando à questão da ingratidão, às vezes, do empresário brasileiro, né?
mas poxa, tem que vender muito barato no marketplace. Meu amigo, se você não tiver preço, nem em loja física você vende. É a premissa. Eu tenho um familiar que tem comércio aí de material de construção, né? Meu pai, cara, não tem como. Você vai estar competindo ali no teu bairro com 6 materiais de construção. Que se você tiver um preço maior, vai perder. Ou se você não tiver um preço não só calibrado, mas não tiver um bom fornecedor, vai perder. Na verdade, não é o jogo do varejo, é o jogo do capitalismo, né? É isso. Compra por um, vende por 2. Então, ou seja, otimiza a tua cadeia de fornecimento, ou verticaliza e domina tudo, fabricando ou importando, ou fica bom em marketing. O ideal é os dois. Sim. Vai sobreviver quem domina os dois. Cadeia de fornecimento, fabricação ou importação, marca própria e ficando bom em marketing, branding. Aí, meu amigo, ninguém te segura. Sim. E dominando canais de vendas, né? Sim. Distribuição. Perfeito, é isso. Vamos pro próximo tópico. Mercado Livre e Shopee nos ads. Quais as diferenças? O que fazer em um, o que não fazer no outro? Boa. Falando sobre esses canais aí, ponto 1 é Shopee, cara, é muito volátil. É muito volátil. Então, tem os ativos de bolsa, por exemplo. Tem os ativos que são um pouco mais paradão, que é mais lento, pesado. E tem as altcoins da vida que pipocam e vai e volta, vai e volta. Ou seja, Shopee, ele tem uma tendência, de fato, de ser um pouco mais volátil. Ou seja, tem um alto retorno muito rápido, mas também tem quedas também muito drásticas. Desde que tu esteja ciente disso, é um baita canal, mas não coloca aquela sua esperança total nele, porque do dia para noite tu vende 100 mil, 150 mil, e depois tu cai para 70, 60, 80 e tudo mais. Isso assim, nós temos milhares de lojas geridas também, muita coisa. Isso é padrão mercado. Não teve nenhuma loja que, nossa, isso aqui é algo padrão. Não, cara, todas são assim, tem fases e fases. Então, o Ads também da mesma forma. Ele é mais rápido, muito mais fácil também, bem mais fácil. Só que ele traz altos riscos, altos retornos, né? Então, eu posso ter uma perda aqui maior, tem um ROAS mais baixo, mas também quando acerta a mão, esquece mesmo, você vai vender muito, e aí tem um ponto 2 também do não compra o Porsche antes de uma boa reserva de emergência, por favor. Aí tu tem que ter profundidade de estoque, né, que aí, pensa, você acertou a mão em ads, em produto, em foto bacana, e não tem estoque. Aí é outro furo drástico que é comum também. É muito perigoso. Isso é perigoso. Muito perigoso, porque assim, acertou a mão num produto, cara, você assim, tem que cuida surfar, e corre pra... Tendo obviamente, puxando a nossa sardinha, tendo uma parceira para poder focar na parte de performance e vendas, vai correr em fazer uma parada que é muito importante você fazer a cada 2 meses, a cada 3 meses, que vai buscar novos fornecedores. Sem dúvida. Vai buscar novos fornecedores. Sim. A gente gosta muito de fornecer também, a gente tem a nossa, né, dentro da nossa tecnologia, a gente fornece também contatos de fornecedores, porque a gente entende que, nossa Arcos é boazinha. Não. Porque a gente entende que você não vai ter tempo como empresário de ficar ligando para fornecedor. Então, assim, mas se você realmente não é um cliente nosso ainda, tenha esse hábito de, a cada 2 meses, entre em contato. É muito comum o pessoal fazer muita amizade com o fornecedor. Sem dúvida. E aí fica agarradinho, amiguinho. O fornecedor é um amigo. Pois é. Gente, separa isso. O fornecedor ele tem que ser algo estratégico, né? Extremamente estratégico, né? Boa. Então, entra em contato, bota uma filinha, uma atividade ali no teu calendário. A cada 3 meses, entrar em contato com 10, com 15, né? Experimenta, juntou um pouco de dinheiro no teu caixa, né? Não comprou o teu Porsche ainda, experimenta fazer uma pequena remessa de importação. Perfeito. Para começar a sentir o gostinho de importação. Sim. Como é que é a margem lá fora? Sim. Entendeu? Dá um pouco de trabalho? Dá, mas esse é o jogo. Boa. Né? Então, assim, Shopee é realmente bastante volátil, mais fácil. Acho que hoje é o canal mais fácil para tu começar. Hoje é Shopee, né? Desde que tu tenha um preço também melhor que o Meli, porque ali é uma guerra um pouco mais acentuada por preço, né? Quem, assim, pelo ranking, né, de preço que mexe bastante com isso, com vendas, é Shopee, Meli e Amazon, né? Ou seja, quem tá na Shopee, cara, quer preço. Quer preço mesmo. Então, você pode botar um ads bacana, uma foto boa, mas ali o que manda um pouco mais também é o preço. No Meli já não. É mais estável. Tem preços mais caros, tem mais margem. Para começar hoje mesmo, tá? O meu ranking mesmo seria Shopee, Amazon e Meli para contas zeradas.
Conta zerada, cara, eu quero dar início. Na nossa experiência, tá mais fácil crescer até em Amazon, que é um pouco mais assim, intensa. Olha, e a Amazon é enjoadinha, tá? Sim. Do que o Meli, cara. O Meli, de uns tempos pra cá, ele tá sendo um pouco mais moroso pra você crescer do zero, né? Uhum. Você que tá já ali na casa de 50 mil em diante, é bem mais estável, né? E ali tem um ads mais previsível e um pouco mais barato, tá? Tu tem um ROAS um pouco mais baixo, só que você tem margem lá dentro, né? Então você consegue vender com mais margem. Shopee tem um alto ROAS, né? Muito alto, só que costumeiramente ele tem a margem menor. Então você vende muito para ter talvez ali uma margem menor, que no Meli você vende até menos, mas tem mais margem, tem o mesmo lucro final, por exemplo. Aqui você vende 100 mil para ter 20 mil, né? O de margem, vamos lá. E aqui você precisa vender menos e ter mais margem bruta, que no final tem a mesma margem líquida aqui, Sim, tá? sim. Mas são 2 baita canais que tu precisa estar. Assim, louco, sem dúvida louco, alguma, né? tá? Quando você falou sobre essa hierarquia, se a gente observar e fugindo um pouquinho desse olhar do seller, né, do lojista, se você olhar essa movimentação, quando você foi falando, veio cair na ficha assim, caramba, isso mostra muito a movimentação estratégica. Sim. Porque vamos pensar, quem que hoje está querendo aumentar a base de lojistas? O Mercado Livre ou a Shopee? Base. Shopee, eu acho. Shopee. Sim. Ou seja, ela tem que acelerar a quantidade de vendas de lojistas novos. Sim. Já o Mercado Livre não, ele quer consolidar quem está ali. Sim. Ele quer tirar os amadores. Exatamente. Ele quer consolidar. Então a E barreira tirar já... mesmo, tá? Tirar, mesmo. bloquear a conta. Ó, tá aqui. Ou seja, ele está querendo Tá um concentrar. festival de conta bloqueada, É tirar amador. Sim. Né? Ou às vezes até injustamente, né? Sim. Porque é tudo no automático, né? Porque Sim, tem como sim. ter uma pessoa ali bloqueando uma por uma, né? E esse é um container de gente para poder, né? Um galpão de gente. Então, assim, se você observar, puxando um gancho aí desse comentário, é muita estratégia dos marketplaces, né? Mercado Livre consolidando, porque ela sabe que se ela não tiver margem e caixa, tem Shopee, Shein, Amazon que está investindo pesado. Muito. Shopee agora recentemente alugou um dos maiores pátios logísticos aqui no Brasil. Eu fiquei assustado quando eu vi o projeto ali. Eu falei, que é isso, cara? Os caras estão muito ousados. Então, agora o Mercado Livre consolida, Shopee infla de lojista para poder crescer, né? Enfim, fugindo um pouquinho dessa parte de ads, Sim. mas você, lojista, é importante entender essa visão geopolítica, né? Isso, geopolítica do marketplace para se entender, né? É a intenção dos marketplaces. O que o marketplace quer, em que momento ele tá. É onde você tá, cara. Se você não tiver a malícia de olhar para ele, se entender, se você faz parte dessa peça desse quebra-cabeça. Se você não entender um pouco essa geopolítica, essa movimentação, né? Sim. Geomarketing, digamos assim, da briga de titãs, você é só um menininho ali dentro, brincando de vender produto. Entendeu? Sim. E aí não dura 5 anos. Vira estatística Sebrae. Boa. Perigoso. Perfeito. Para caminhar para o encerramento, tá? Algum ponto, Marcos, que você queira pontuar que a gente não abordou? Boa. Como é que você tá? Tá. Eu acho que, assim, você criar o anúncio, né, partindo por essa premissa básica de eu só vou colocar produto que eu sei que eu tenho margem, senão você vai ter uma métrica de vaidade. Vendi 10 mil. Cara, talvez você teve prejuízo nos seus 10 mil. Eu prefiro vender 0 do que vender 10 mil e ter 1.000 de preju. Tem o menor sentido. Então, reforço bastante que a gente veja primeiro a precificação da coisa, tá? Que é uma dor hoje latente pra caramba mesmo. Ponto 2, criou, tá com ROAS bom, como que eu escalo? Aí é para outra aula aqui, se é que vai ter, porque assim, é um tema profundo e interno da Arcos também, né? Porque nós temos... Tá fazendo jogo duro. Não, né? sério, Muito cara. vendedor. Não, sério. Tá acontecendo alguma coisa, cara. Não, cara, é sério, Isso tá porque- ficando, bicho. Muito bom. Porque, assim, Botini. Total. Nós temos puxado já de uns 6 meses pra cá e o nosso ROAS, cara, tá cada vez mais crescente. Sim. Da Arcos. Sim. Né? Por quê? Porque a gente tá sendo um pouco mais cirúrgico, focando em gastar menos, então não espere que a gente gaste milhões e milhões e milhões em ads. É como gastar menos mesmo pra ti, tá? Gasta menos e seja mais A rentável. gente tá com um cliente há 3 anos, cara. Entendeu? 3 anos. Exatamente. Né? Com a gente, renovando com a Exatamente. gente. Só que para isso você lancei. E agora? Aí tu tem que gestão de anúncio. A Arcos é uma gestão de marketplace. Então, esse é um dos nossos principais frentes de atuação, né?
que a gente não pode falar aqui tudo que a gente quer, entendeu? Senão complica pro nosso lado. Perfeito. Perfeito. Muito bom. Helry, como é que você tá? Cuidado com o botão de ads do Mercado Livre. Eu só tenho isso para te dizer, Cialé. Brincadeiras à parte, a maioria dos lojistas... Assim, o Mercado Ads, assim como o Shopee Ads ou qualquer outro, é uma linha de receita para os marketplaces, né? Para eles, se é uma linha de receita, eles vão querer que mais gente passe por essa barreira de dificuldade. De tudo que a gente conversou aqui, eu tenho certeza que 20% de quem está aí do outro lado entendeu 100%. O Mercado Livre entende isso. E ele entende que a maioria dos lojistas também não entende. Então, ele o quê? Ele quer baixar a barreira, fazer o negócio ficar facinho, um papinho de neném, para todo mundo anunciar. E aí vem aquele dedo tentador, aquele botãozinho lá, impulsionar, criar campanha de impulsionamento. Você vai lá e bota lá o seu cartão de crédito e começa a gastar. E aí vem o segundo perigo. Porque apertar o botãozinho lá do Ads e ligar um monte de anúncio e deixar lá, esse é o primeiro perigo. O segundo perigo é que você começa a vender, só que você não sabe de onde está vindo essa venda. Aí você fica com a sensação ruim que, primeiro, ou o Ads é ruim, aí você se afasta, desliga tudo e fala Mercado Livre ou Marketplace é ruim. Ou você fica um viciado naquilo ali. Um alcoólatra, tipo um alcoólatra mesmo, Sim. viciado naquilo ali. Você apertou aqui, você... Ai, meu Deus, será que se eu parar, eu paro de faturar? Porque você não sabe diferenciar de onde que está vindo aquela venda. É um tráfego orgânico, um tráfego pago? E esse é o problema. Se você não tem esse olhar detalhado, fica confiando só no apertar o botão ali do Ads para poder ligar, é a mesma coisa que você vai para uma guerra sem a arma, sem um colete, sem uma proteção, sem a experiência, né? Então, eu só deixo essa atenção. Então, cuidado na hora de botar o pezinho na piscina e meter o dedo lá para poder ligar. Que é igual o impulsionado do Instagram. Exato. Impulsionado no Instagram. Sim. Não dá ROI aquilo ali, cara. Não dá retorno. Sim. A não ser que você queira aparecer pro teu público. Aí tudo bem. Sim. Mesma coisa no Mercado Livre. Sei lá, vai... Porque só para finalizar, o botão tá aparecendo para você, Ricardo Almeida aí do outro lado, que domina a parte técnica, é muito bom de analisar métrica, mas também tá aparecendo para Dona Maria, que faz crochê, que ela também vai lá apertar aquele botãozinho. Sim. Você acha que como que o leilão vai vencer, cara? Sim. Vence quem tem domínio, né? E não usa aquele danado, apesar de ser tentador. Cuidado. Toda vez que você aperta aquele botãozinho, morre um elefante lá na Índia. Caramba. Tá morrendo muito elefante. Putz, cara! Perfeito, galera. Eu gostaria de falar especificamente com você, seller, que tomou um rançozinho do Ads, tá? Por quê? Pode ser que não Marketplace funciona, mas só orgânico. Anúncio não funciona, Ads não funciona. Muito provavelmente não funciona porque você errou em algum desses pontos. E eu não tô aqui pra acusar e botar o dedo na sua cara. Longe disso, tá? Pelo contrário, eu gostaria de te convidar a repensar isso. A olhar para os pontos que nós falamos aqui sobre título bom, imagem boa, preço competitivo, isso aí já é claro, tá? Mas principalmente, imagem boa, título bom e descrição bons antes de ir lá e colocar no anúncio. Antes de ir lá e apertar o Ads, tá? Então, o ponto e aí eu já vou deixar a minha mensagem final, vou convidar vocês para deixar de vocês também. Minha mensagem final é: seja intencional. Boa. Saiba o porquê você está fazendo e como você está fazendo. Isso vai mudar as suas vendas e o seu lucro no final da planilha lá. Boa. A minha mensagem é: eu vou ser preguiçoso aqui, tá? Intencionalidade dá trabalho, mas bota dinheiro no bolso. Boa, Vou perfeito. pegar a tua frase, vou parafrasear Perfeito. Boa. Cara, eu iria colocar em Ads na mesma prateleira que tu tem medo de colocar dinheiro em Bitcoin, por exemplo. Ah, boa. Você, antes de colocar em qualquer ação, BTC, o que for, você pensa 1000 vezes. Mas pro Ads, cara, deixa eu ir testar ali rapidinho. Uhum. Pô, cara, testar rapidinho uma coisa que é o seu dinheiro e ele não aceita desaforo, cara. Você vai perder, vai falar, mas cadê? Já foi engolido já. E costumeiramente em minutos, tá? Você colocou errado ali, o negócio some, né? Então, assim, trata isso como um negócio, né? Pensa, repensa,
marca uma call com a Arcos mesmo. Por quê? Porque nós ali na call, a gente passa muitos insights até. Muitos insights. Faz a mesmo que tu análise nem estratégica da loja. feche conosco, mas tu tem já uma frente de como fazer. Beleza? Então, assim, trata isso como um negócio real, porque quem não trata assim, roda. Some, né? Perfeito. Maravilha, perfeito. Muito obrigado por ter chegado até aqui, Seller, até esse momento do nosso papo em mais um episódio do Arcos Cast. Seja intencional e, para finalizar, eu gostaria de te convidar para agendar um diagnóstico gratuito da sua conta, Sim. da sua loja, com um dos nossos especialistas, com nossos consultores. Então, o QR Code vai aparecer novamente aqui na sua tela. Aponta a câmera. Se você gostou desse papo, se gerou valor de alguma maneira para você, dá uma curtida aqui, deixa o like, deixa um comentário também. Gostei disso, não gostei disso, quero isso para o próximo episódio. Comenta aqui alguma sugestão também, compartilha no grupo de sellers que você tem, de Mercado Livre, de Shopee. E a gente se vê no próximo Arcos Cast. Até lá. Valeu, pessoal.